Beleza, boa noite, gente. Vocês estão vendo aí o quadro que eu compartilhei com vocês? Hoje eu vou fazer um negócio bem diferente aqui. Vocês estão vendo aí outra coisa, eu não tô olhando o chat hoje, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu fale aqui, eu peço que, por favor, me interrompam a qualquer instante, tá? Não precisa esperar que eu pare de falar, Certo. ok? Então, eu já coloquei a primeira questão, né? Questão número 1, que nós vamos resolver hoje, que diz assim, ó. Uma locadora de veículos apresenta para aluguel de um certo tipo de carro a seguinte tabela. Então, nós temos aqui a primeira opção, que é a diária, mais a quilometragem. E nessas condições, o cliente deve pagar R$ 70 por dia. Marcos, Oi? Sou eu? eu acho que tá tendo algum problema na tua apresentação aí. Ninguém tá vendo, não? Tô vendo aqui, não sei os outros. Tá pequeno um pouco. Tá pequeno um pouco? Melhorou? Tem que dar um zoom. Agora melhorou um pouco. Então tá legal. Beleza. Estamos chegando direitinho agora. Beleza. Sim, dá de ver agora. Beleza. Então vamos lá. Vamos de novo. Uma locadora de veículos apresenta para aluguel de certo tipo de carro a seguinte tabela. Aí eu marquei a coluna da esquerda, que tem a primeira opção. E nela o cliente paga a diária mais a quilometragem. E isso custa R$ 70 por diária, mais 50 centavos por quilômetro rodado. A segunda opção é uma diária com no máximo 100 quilômetros por dia. Vou marcar aqui de vermelho. E nela o cliente paga R$ 100, apenas isso. Quer dizer, o cara pega o carro, durante um dia ele pode rodar 100 quilômetros. E aí ele paga R$ 100 independente do que ele rodou, desde que não ultrapasse esses 100 quilômetros. Pois bem, em uma diária com percurso não superior a 100 quilômetros, para que a segunda opção seja menor em reais, é necessário que o número de quilômetros percorridos pelo locatário pertença ao intervalo. Aí nós temos diversas opções aí. Temos o intervalo aberto, quer dizer, fechado na letra A, de 60 a 100. Assim por diante até a letra E, que a gente tem um intervalo aberto à esquerda de 0 e 60. Então aqui a gente vai ter que montar a função que o cliente, a função do custo do aluguel, conforme o número de quilômetros que se percorre, né? Então vamos começar aqui com a primeira opção, tá? Então na primeira opção, o cliente ele tem dois valores, tá? A gente vai chamar aqui de X o número de quilômetros. E na primeira opção, o cliente vai pagar f de x igual a 70 vezes 1. 70 porque é o preço da diária. E como a gente está falando aqui no comando da questão em uma diária, então ele vai pagar esse 70 uma única vez. Então 70 vezes 1. E aí ele ainda vai pagar 50 centavos por quilômetro rodado. E aí você coloca aqui, então, mais 0,50 multiplicado por x, que é o preço unitário multiplicado pela quantidade. O preço de 1 quilômetro é 50 centavos, a quantidade de quilômetros é x. Tá? Então, daí você vai arrumar um pouquinho, vai ficar 70x, 70 vezes 1, que é 70, então 0,5x mais 70. Tá? Essa é a função do preço, conforme o número de quilômetros rodados, na primeira opção de locação.
Agora nós vamos olhar a segunda opção de locação. Para a segunda opção, aí você está vendo que a diária é R$ 100, independente do valor, da quantidade de quilômetros que você percorreu, tá? Então, para a segunda opção, nós temos aí uma outra função que é g de x igual a 100. Aí ela não depende do número de quilômetros rodados. Observe que a primeira opção, para você que estudou bastante sabe, e para você que não estudou muito, mas ainda tem tempo de correr atrás, essa função aí da primeira opção, a letra F, é uma função afim e a segunda é uma função constante, tá? E o objetivo aqui é determinar quando a segunda opção tem valor menor em reais. Então, eu vou resolver este problema com a seguinte equação. F de x tem que ser maior que g de x, tá? Pode colocar g de x menor que f de x, que é a mesma coisa. Aí nós vamos substituir as leis que nós encontramos aqui, onde eu estou marcando no fundo, e aqui onde eu estou marcando no topo da tela. Então, vamos substituir esses valores e teremos 0,5x mais 70 maior que 100. Ok? E agora nós vamos subtrair membro a membro 70, tá? Para poder ficar com 0,5x, aí o 70 com o menos 70 dali do canto vai zerar, por isso maior do que, e o 100 com o menos 70 é 30. Beleza? E agora, como eu tenho ali meio x, para eu poder tirar esse meio daí, basta eu multiplicar por 2, tá bom? Então, vamos multiplicar ambos os membros dessa equação aí por 2. E aí fica meio vezes 2, que é 1x, e 30 vezes 2, que é 60. Então, x maior do que 60. Ou seja, para que o cliente pague menos na locação da segunda opção do que na primeira, ele tem que andar mais que 60 quilômetros. Agora, qual desses intervalos eu vou marcar? Bom, então, só para a gente poder tirar isso aí rapidinho, ó, vou desenhar a reta aqui, eu vou marcar o 60. Como x é maior que 60, o intervalo em 60 é aberto. O extremo 60 do intervalo é aberto, tá bom? Bolinha cheia aqui, tá? Deixa eu até ajeitar aqui, ó, colocar assim. Bolinha cheia, bolinha vazia, perdão. Bolinha cheia é o fechado. E outra coisa importante que eu vou marcar aqui no comando da questão, o percurso ele é não superior a 100 quilômetros. Ou seja, você não vai andar exatamente 100 quilômetros, tá? Você pode andar até 99,99999, etc. Mas 100 não. Então, por isso, o intervalo aqui é aberto em 100. Tá legal? Aí, esse intervalo é aberto em 60, aberto em 100. E a alternativa que nós vamos marcar é a letra B. Tá bom, gente? Cuidado aí, olha, se eu não tivesse esta frase, essa expressão não superior a 100 quilômetros, aí eu marcaria a letra C, porque isso significaria dizer que eu poderia andar 100 quilômetros nas condições do problema. Alguma dúvida aí, pessoal?
Tudo certo? Ah, perdão, gente. Não superior a 100, não superior a 100 quer dizer que não pode ser maior que 100. No entanto, pode ser igual sim a 100. Então, eu interpretei errado aqui, é fechado, tá? E a alternativa correta é, na verdade, a letra C. Peço desculpas aí, gente. Tá? Não superior a 100 quer dizer que você pode andar 100. Só não pode andar mais que 100, porque ficaria maior que 100. Tá? Então, a alternativa correta aí é a letra C. Peço desculpas aí. Tá vendo só como tem que prestar atenção, né? Até eu me confundi agora. Vamos para a segunda questão. Dê uma olhada aí com calma. Vamos lá. Coloquei aqui a segunda questão. Onde é que está? Está aqui. Veja só. As populações A e B de duas cidades são determinadas em milhares de habitantes pelas funções A de t igual a log de 2 mais t elevado a 5 na base 4 e B de t igual a log de 2 mais t mais 2t mais 4 ao quadrado na base 2, nas quais a variável t representa o tempo em anos. Essas cidades terão o mesmo número de habitantes no ano t, que é igual a... Vamos descobrir. Bom, como eu quero que as cidades tenham o mesmo número de habitantes, eu vou ter que igualar a lei das duas funções. Eu tenho que ver quando A de t é igual a B de t. Tá? Perfeito. Só ajeitar que esse B de t ficou muito colado no parêntese. E aí vamos substituir, então. Vai ficar log de 2 mais t elevado à quinta na base 4 igual ao log de 2t mais 4 elevado à quinta, não, aqui é elevado ao quadrado, e a base é 2. Tá? Bom, gente, uma coisa aqui que eu vou ter que fazer um lembrete para você é o seguinte, ó. Aqui a gente vai precisar das propriedades do logaritmo, ok? Mais precisamente, a propriedade log da potência. Quando você tiver log de a elevado a r na base b elevado a s, isso pode ser reescrito como r sobre s vezes log de a na base b. Note que da esquerda para a direita eu coloquei os expoentes na frente do logaritmo, onde o expoente de cima foi aqui para cima como numerador e o expoente de baixo foi aqui para baixo como denominador. Então, você poderia pensar, Marcos Paulo, nós vamos aplicar essa propriedade nesse sentido aí, jogando o 5 aqui para frente e o 2 aqui para frente? Não está errado fazer isso, mas eu vou fazer de uma outra maneira, tá? Eu vou, antes de mais nada, observar que esse 4 aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, vou colocar como 2 ao quadrado, 2 mais t. Aliás, esse 2 mais t, eu vou colocar até como t mais 2, tá? Elevado à quinta. E vou repetir o restante, que está bem aqui, ó. Ok? Vou repetir embaixo. Bem aqui. Pronto. Beleza. Bom, agora que eu vou chamar a atenção para a propriedade. Eu vou pegar esse 2zinho aqui, que está bem aqui, ó, e eu vou jogar
ele aqui para frente, só que ele vem como denominador, tá? E então, por causa disso, temos metade do log de t mais 2 elevado a 5 igual. Aí aqui o outro, vou manter o que estava antes. Log de 2t mais 4 ao quadrado, tá bom? Então, eu usei a propriedade do logaritmo da potência e vou usar de novo, só que agora eu vou usar para jogar esse 5, esse meio, perdão, aqui para frente do 5. Então, eu posso escrever log de... Aliás, perdão, faltou o 2 aqui, tá? Ó, coloquei a base 2 aqui, que eu tinha esquecido. Log na base 2 de t mais 2 elevado a 5 sobre 2, tá? Vai multiplicar aí o meio com o 5, fica 5 sobre 2. E do outro lado eu tenho log de 2t mais 4 ao quadrado, exatamente o que eu tinha antes, só estava repetindo. E eu coloquei dessa forma, eu fiz toda essa manobra, porque agora eu tenho dois logaritmos na mesma base, iguais. O de t mais 2 elevado à quinta e o de 2t mais 4 ao quadrado. Quando eu tiver uma igualdade com dois logaritmos apenas, tá legal? Quando eu tiver uma igualdade com dois logaritmos apenas, eu posso trabalhar só com logaritmandos. Então, é como se eu pateacasse esse e esse. Ok? Isso aí é o fato de que a função logarítmica é injetora, tá? Quando uma função é injetora? Quando elementos com a mesma imagem, eles obrigatoriamente são iguais. Então, nesse caso, eu tenho dois termos com logaritmos iguais, na mesma base. Então, eles têm que ser iguais. Por isso, eu vou escrever agora apenas o t mais 2 elevado a 5. Eu vou colocar aqui um pouco mais afastado, porque eu vou precisar de um pouquinho de espaço para o passo seguinte. T mais 2 elevado a 5 sobre 2 igual. Aí aqui, pessoal, agora eu vou começar a observar esse 2t mais 4 da seguinte forma. Eu posso colocar assim, colocando em evidência o 2, tá bom? 2t dividido por 2 dá t, que ficou ali dentro do parêntese, bem aqui. E esse 4 daqui da ponta dividido por 2 deu 2. Não podemos esquecer que tudo isso está elevado ao quadrado, tá? Inclusive o 2 de fora. Ok? Aí agora, veja o que eu vou fazer, gente. Olha como está sendo importante a gente trabalhar com as propriedades do logaritmo. Eu vou elevar tudo ao quadrado. Sabe por que eu vou elevar ao quadrado? Para poder tirar esse denominador 2 que está aí na potência do lado esquerdo, viu? Porque 5 vezes 2 dá 10, e com 2 ali de baixo fica 2. Desculpa, fica 5. Tá? E aí olha o que acontece. Ou seja, e basicamente o que você fez foi outra pateacação aqui, ó, essa com essa. Vai ficar então t mais 2 elevado à quinta. E aqui, pessoal, no segundo membro aqui, eu vou distribuir, olha só, cuidado aí, pessoal. Vamos distribuir um 2 para cá e um 2 para cá. Isso vai ficar 2 ao quadrado, tá? Desculpa, ainda não é esse passo, não. Eu fui muito rapidinho aqui. Aqui é a potência de potência, tá? Conserva a base e multiplica os expoentes.
É esse 2 que está marcado aí mesmo, só que com t mais 2 e elevados à quarta potência. Tá? Aí agora sim a distribuição que eu estava querendo fazer ali. Um expoente para cá e um expoente 4 para cá. Se tu olhar esse segundo membro aí, por enquanto, tu vais observar que isso vai ficar 2 elevado à quarta. E o outro vai aparecer ali é t mais 2 elevado à quarta. Só que o t mais 2 também aparece aqui, ó, no primeiro membro. E por ele aparecer aí no primeiro membro, para eu ganhar um pouco de tempo, porque tu tem muita questão para resolver ainda, é importante tu poderes ganhar tempo, então escreve logo assim, ó, t mais 2 elevado à quarta, multiplicado por t mais 2. Não está errado, não é, pessoal? Porque aqui eu escrevi, olha, esse lado esquerdo é 4 mais 1, 5, né? Potência de produto de potência de mesma base. Se eu conservar a base e somar os expoentes, eu volto para o que estava em cima. E qual é a vantagem de colocar t mais 2 elevado à quarta vezes t nesse primeiro membro? É a pachacação que vem agora, olha. Pachaca, pachaca. Viu como ficou bastante simples agora? Você tem aí t mais 2, que foi o que sobrou no primeiro membro, do outro lado sobrou 2 elevado à quarta, que é 16. E aí eu te pergunto, qual é o número que tu soma com 2 e dá 16? É igual a 14. Beleza? Então, t igual a 14 é quando as populações... Vou dar só uma reduzida aqui, só para encaixar tudo na mesma tela, toda a solução. E aí você vai marcar comigo a alternativa E, né? Alternativa E. Beleza, gente? Nessa questão você precisou trabalhar com as propriedades de logaritmo e de potência, tá legal? Eu coloquei aí a propriedade do logaritmo, que você tem que lembrar, tá bem aqui, ok? Viu como ela foi aplicada? Eu joguei esse 2 que estava bem aqui, que eu estou marcando, primeiro como o meio que aparece aqui, e para em seguida ele vir como denominador do 5 que estava aqui. Então claro que se você tiver acostumado, você poderia passar diretamente deste passo para cá, sem problema nenhum. Mas se você ainda não está muito familiarizado com essas coisas, vai com calma, tá? Sempre bom ganhar tempo quando você pode. Quando você não pode, tenta fazer com mais calma, porque o importante é tu não errares. Vamos ver qual é a próxima. Vou aumentar aqui um pouquinho, Lucas. Uma barra cilíndrica é é aquecida a uma temperatura de 740 graus Celsius. Em seguida, é exposta a uma corrente de ar a 40. Sabe-se que a temperatura no centro do cilindro varia de acordo com a função T de T igual a T0 menos T ar vezes 10 elevado a menos T dividido por 12 mais TA. T é o tempo em minutos, T0 é a temperatura inicial, TA é a temperatura do ar. Com essa função, concluímos que o tempo requerido para que a temperatura no centro atinja 140 graus Celsius
é dado pela seguinte expressão com logaritmo na base 10. Bom, para a gente poder resolver essa questão, a gente vai ter que substituir aqui o T0, o TA, que é o mesmo que aparece aqui no final, e o T maiúsculo, para então encontrarmos o T minúsculo. Lendo o problema, logo nas duas primeiras linhas, está dizendo que a barra é aquecida até 740. Daí ela é exposta à corrente de ar. Nesse instante, você começa a marcar o tempo. Então, por isso, a temperatura inicial dela é T0 igual a 740. Ela foi exposta à corrente de ar de 40 graus Celsius. Então, a temperatura do ar é 40. E nós queremos saber qual é o tempo para que a corrente de ar resfrie esta barra até chegar a 140. Então, o T de T é 140. Feito isso, a gente vai substituir esses três valores e poder determinar o tempo T minúsculo. Tá? Então, vamos pela ordem. T de T, 140, igual a temperatura inicial de 740, menos 40, que é a temperatura do ar, multiplicado por 10 elevado a menos t sobre 12. E ainda tem o mais 40, que é da temperatura do ar. Eu vou começar resolvendo esse exercício, inicialmente, subtraindo ambos os membros 40. Porque aí eu fico com 100, ali no primeiro membro, 100 menos 140 menos 40, que dá 100. Esse parêntese que está aí, 740 menos 40, eu já posso colocar 700 vezes 10 elevado a menos t sobre 12. E o 40 da ponta vai subtrair 40, então ele vai desaparecer. Agora a gente pode, inclusive, dar-lhe mais uma patacada aqui, aqui, aqui e aqui, tá bom? E o que sobrou, a gente divide tudo por 7. Então, dividindo tudo por 7, vai nos dar 1/7, 1/7 igual a 10 elevado a menos t dividido por 12. Bom, pessoal, essa equação aqui a gente não consegue resolver colocando em potência de mesma base. Quando é uma equação exponencial, a primeira coisa que você tenta fazer é colocar em potência de mesma base. Se não dá para colocar em potência de mesma base, você tem que apelar para os logaritmos. Não por acaso, as alternativas aí estão todas envolvendo logaritmo, tá? E como ele falou aqui em logaritmo na base 10, eu não vou inventar a moda. Eu vou aplicar o log de 10 em ambos os membros da equação. Então, isso aqui vai ficar log de 1 sobre 7 igual ao log de 10 elevado a menos t dividido por 12. Agora eu venho com duas propriedades de logaritmo. Log do quociente é log de A. Vou colocar esse A aqui de outra forma. Vamos lá. Log de A sobre B na base C.
Isso aqui vai ficar log de A na base C menos o log de B na base C, tá? Ou seja, o logaritmo do quociente se decompõe numa diferença de logaritmo, mantendo a mesma base. E uma outra coisa que você tem que perceber é que o log de 1, qualquer que seja a base B, dá sempre zero. Tá? Essas vamos aplicar aqui nesta questão. Então, ali, ó, a nossa log de 1 sobre 7, da propriedade do quociente, vai ficar log de 1 menos log de 7. Sendo que esse log de 1, como eu falei aí embaixo, vai dar zero. Ele é zero. E o nosso outro lado ali, onde está 10 elevado a menos t sobre 2, vamos aplicar o logaritmo da potência, que é a propriedade que a gente precisou na questão anterior, tá bom? Então, aqui, o expoente vai para frente multiplicando. Então, menos t dividido por 12, logaritmo de 10. Ah, e agora eu preciso te lembrar de mais uma coisa. Veja que quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado do logaritmo é sempre 1. Isso será aplicado aqui em log de 10 na base 10. Aqui é 1. Ficamos, então, pessoal, com menos log de 7 multiplicado por... Multiplicado não. Menos log de 7 igual a menos t dividido por 12. E aí eu vou multiplicar ambos os membros do que sobrou. Primeiro eu vou escrever o que sobrou. Ficou menos log, porque não pode ficar um carnaval aí e mais tarde você não acompanhar o samba. Eu vou multiplicar agora ambos os membros desta igualdade por menos 12. Então, multiplicando por menos 12, teremos no primeiro membro, menos com menos dá mais. Faltou colocar 1 aqui, menos 12. Menos com menos mais, 12 log de 7. E no segundo membro, menos com menos mais, t vezes 12 dividido por 12 dá t. Então pronto, já cheguei na resposta. Olha que legal. O tempo que eu tenho que esperar para a barra atingir os 140 graus Celsius é 12 log de 7. Com isso, a gente vai marcar a alternativa C. C de conseguir passar no vestibular. Tá bom, gente? Vou dar uma reduzida aqui só para caber na mesma tela. Olha aí. Se ficar muito pequeno, a gente aumenta aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho, vou aguardar. Vocês dando uma olhada com calma. Depois eu coloco a outra parte. Dê uma olhada aí. Aqui eu precisei do log do quociente. Precisei lembrar que quando o logaritmando tem 1, o logaritmo inteiro dá 0. Precisei lembrar também, como está aí no canto inferior direito da tela, que quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado é igual a 1. Tá? E aí depois foi aquelas continhas, você já sabe. Beleza, vamos para a questão 4 agora. Observe o gráfico em que o segmento AB é paralelo ao eixo das abscissas.
Então, nós temos aí o gráfico de uma absorção em miligramas por dia, em função da ingestão também em miligramas por dia. Esse gráfico ele tem um segmento de reta inclinado, que é esse que está bem aqui. Observa que ele passa pela origem, tá? Então, se te perguntassem, isso aqui seria o exemplo de uma função afim do tipo linear. E o segmento AB, que é paralelo ao eixo das abscissas, isso aqui representa uma função constante. Tá? Vamos lá, vamos analisar. A única afirmativa falsa relativa ao gráfico é para a gente marcar a afirmativa falsa. Letra A. Para ingestões de até 20 miligramas por dia, a absorção é proporcional à quantidade ingerida. Isso é verdade, porque a função, essa função y igual a x, eu esqueci de colocar, mas eu vou falar agora, essa aqui é uma função afim do tipo linear. Afim do tipo linear. E ela indica exatamente a noção de proporcionalidade, tá? Como a lei é y igual a x, y igual a x é a mesma coisa que y dividido por x igual a A. E esse é justamente a constante de proporcionalidade. Tá? Toda função afim do tipo linear representa uma relação de proporcionalidade, tá bom? Não esqueça disso. E isso se caracteriza pelo fato também da reta estar passando aqui pela origem, tá bom? Isso aqui é uma outra coisa importante. Se a reta passar pela origem, a função é do tipo linear e isso caracteriza uma proporcionalidade. A letra B. A razão entre a quantidade absorvida e a quantidade ingerida é constante. Isso é falso. É falso porque isso só vale aqui na parte da função afim. Tá? Quer ver? Ó? Pega aí um pedaço da reta, por exemplo. Vou marcar aqui. Ó. Digamos aqui tem o 30, né? E aqui tem, digamos, o 40. Faz a razão de 18 para 30. 18 para 30. Essa razão aí, olha, tu pode simplificar por 6, que vai dar 3/5. Agora faz a razão de 18 para 40. 18 para 40. Aqui tu simplifica não por 6. Tá? Tu pode simplificar por 2. O que vai dar 9/5. 9/5 não. 9/10. 9/20. Aí deu diferente. Ok? Então, a razão, ela não é constante, quer dizer, ela não é isso mesmo, a razão não é constante nesse segmento AB, ela só é verdade no caso da parte de 0 a 20, que é onde tem a proporcionalidade, e é por isso que a razão lá é constante igual a A aqui. Você pode até calcular esse A fazendo 18 dividido por 20. Tá? Para você achar o A daqui, para você achar o A seria 18 sobre 20, que simplificando por 2 dá 9/10. De 0 até 20 é verdade. Tá? A razão entre absorção e ingestão é constante igual a 9/10. Mas aumentou a ingestão, passou a ingestão de 20, isso já não é mais verdadeiro. Tá?
Na letra C, nós já temos aqui a alternativa para marcar, né? Que é a letra B. Ok? Mas só para a gente analisar as demais, olha. A letra C diz assim, para ingestões acima de 20, quanto maior a ingestão, menor é a porcentagem absorvida no composto. Isso é verdade. Tá? Só para você ter uma ideia, eu vou pegar um outro valor aqui para calcular a ingestão. Tá? Para a letra C, olha, se você pegar, por exemplo, a ingestão desse ponto aqui, ó, que é do ponto A, seria 18 sobre 20. Já que está falando em porcentagem, eu vou multiplicar ambos os números aqui por 5, tá? Por que, Marcos Paulo, está multiplicar por 5? Para que eu tenha 100 no denominador, que é o que representa a porcentagem. Tá? Ficaria, então, 90 sobre 100, que é 90%. Então, a ingestão, se a ingestão for igual a 20, então o percentual absorvido do composto ingerido é de 90%. Agora, por exemplo, pegando aí o 50 bem aqui, ó, 18 dividido por 50, aí é que eu vou multiplicar por 2, porque esse denominador ele vira 100 quando eu multiplico por 2. Dando então 36 sobre 100. Isso é 36%, tá vendo? Então aqui eu aumentei a ingestão de 20 para 50, o percentual absorvido diminuiu de 90 para 36%. Por isso, a alternativa C está correta, tá? Diminuiu. E na letra D diz que a absorção resultante da ingestão de mais de 20 miligramas por dia é igual à ingestão de menos de 20. Isso é verdade também, porque quando o X, em relação à alternativa D, quando o X é maior que 20, você tem o X maior do que 20, a sua absorção ela chega até 18. Então, isso implica dizer que a absorção ela é até 18. Até 18. Desculpa, até 18 não. Ela é igual a 18, porque nesse caso ela é constante e igual a 18. Absorção igual a 18. Agora, quando você estiver de 0 a 20 pelo gráfico, tá? Nesse intervalozinho aqui, vou colocar de vermelho aqui, ó. Neste intervalo aqui, a absorção vai de 0 até 18. Então, a absorção vai de 0 até 18. Então, está correto o que está dizendo, a absorção resultante da ingestão de mais de 20 é igual à absorção da ingestão de menos de 20. Ainda temos mais 10 minutos. Eu não sei se vai dar para resolver até a última questão que eu previ, tá? Mas vou fazer um esforço para isso. Faltam 11 minutos ainda, mestre. 11, verdade. 11 minutos, nasce, faz-se, morre muita gente. Vamos lá. Olha esta daqui. Essa aqui também do Enem, tá? As outras que eu
resolvi aqui com vocês, né, elas não são do Enem, mas têm a mesma característica do Enem. Peguei de outros vestibulares, da UFPA e da Unicamp também. Quando a UFPA fazia vestibular, a Unicamp eu acho que ainda faz vestibular. Um posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Ah, se fosse agora isso. Seu proprietário percebeu que para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. E o cara ainda foi camarada contigo nessa questão, porque ele ainda te deu um exemplo do que ele está falando. No dia em que o preço do álcool foi 1,48, ele vendeu 10.200 litros. Considerando o valor X em centavos do desconto dado no preço de cada litro, o valor V em reais arrecadado por dia com a venda do álcool é. Bom, quando você vai lá abastecer o carro, você só vai pagar pelo que você está comprando. Não tem custo fixo, não. Tá? Então, aqui o valor ele é dado por preço unitário multiplicado por quantidade. Nunca esquece dessa relação. Ele disse aí que ele consegue vender 10 mil litros de álcool se o preço for de 1,50. Ou seja, o valor vendido é de 1,5 vezes 10 mil. A gente não vai se preocupar em verificar quanto dá isso aí não, viu? O que a gente tem que se preocupar é observar agora o exemplo que acontece, que ele deu, quando você dá um desconto no preço do álcool. Ele falou aí que se ele diminuísse para 1,48, ele ia vender 10.200. Então, com desconto, seria V igual a 1,48 vezes 10.200. Mas com o objetivo da gente poder estabelecer uma função como aparece aí na alternativa, a gente vai ter que pensar no que aconteceu da primeira situação para a segunda situação. Na segunda situação, a gente teve um desconto de 2 centavos. Então, na verdade, esse 1,48 é a mesma coisa que 1,50 menos 0,02. Já a quantidade de álcool, ela subiu em 200 litros. Ou seja, saiu de 10 mil, era 10 mil que ele já vendia, com preço normal. Como ele deu desconto, ele vendeu mais 200 litros. Tá? Então, agora nós vamos chamar vamos lembrar que aqui ele já está dizendo, considerando X, o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro. Então, esse desconto aqui de 2 centavos é, na verdade, 0,01 vezes 2. E se ele tivesse dado, então, desconto de 1 centavo, ele não teria vendido 200 litros a mais, ele teria vendido 100 litros a mais. Então, esse 200 aqui é, na verdade, 100 multiplicado por 2. Tá? E esse desconto aqui foi de 2 centavos. Então, vamos trocar esse 2 por um X qualquer. Então, para X centavos de desconto,
preço, o valor da venda será V igual a 1,5. Eu vou tirar esse zero. Eu vou colocar menos 0,01x. Alguém aí está com o áudio ligado? Por favor, desliga, a menos que você queira fazer uma pergunta. Tá? Obrigado. Mas pode perguntar se você precisar, viu? Ok. Aí agora, o outro parêntese lá é 10.000 mais 100 vezes x. Tá? Então, esse que é o problema. É você analisar o exemplo que ele te deu, observar ali que foram dados 2 descontos de 1 centavo e por isso você vendeu 100 litros a mais 2 vezes. Então, trocando esse 2 aí da situação que ele te deu por x, né? Eu vou deixar como exercício para você multiplicar aí dentro do parênteses, olha, só para começar, olha, o 150 multiplicado com esse cara aqui vai dar 15.000. Tá? E outra, esse cara aqui com esse daqui, da ponta, ele vai dar, vou colocar aqui um pouco mais para baixo, ele vai dar menos x ao quadrado. Então, você tem aqui V igual a 15.000. Você vai multiplicar os outros dois, eu vou deixar como exercício, já que está acabando aqui o meu tempo, e você vai concluir que isso aqui dá 15.000 mais 150x menos x ao quadrado. E a alternativa que você vai marcar, então, é a letra D. D de deu certo e eu passei no vestibular. Ok. Muito bem. Vamos ver se eu consigo matar em 4 minutos aí essa sexta questão. Jogador de futebol chuta uma bola a 30 metros do gol do adversário. A bola descreve uma trajetória parabólica, passa por cima da trave e cai a uma distância de 4 metros da sua posição original. Se ao cruzar a linha do gol, a bola estava a 3 metros do chão, a altura máxima alcançada por ela esteve entre... Olha, amigos, quando você tiver uma situação dessa, a melhor coisa a fazer é posicionar o eixo cartesiano no ponto de partida do objeto, no caso da bola. Isso aqui você já deve ter feito também em física. Tá? Aqui e aqui. Ok? Aí você tem aqui a origem, que é 0. Bem aqui é 40. E aqui onde ele atingiu a trave é 30. E quando a bola passou por cima da trave, ela estava a 3 metros de altura. Ok? Agora a gente vai ter que, então, determinar a altura máxima. A altura máxima é essa daqui, ó, que é dada pelo y do vértice. Eu determino a altura máxima se eu tiver o x do vértice. Beleza? Então, tu vais ter que construir a função y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Só que nesse caso, gente, quando você tiver os zeros da função,
você não está errado a partir daí de onde eu coloquei, mas é melhor você usar a forma fatorada. Qual é a forma fatorada? Y igual a A que multiplica x menos x', x menos x duas linhas. X duas linhas são os zeros da função, que é onde a parábola corta o eixo das abscissas. E da forma como eu posicionei o plano cartesiano aí na figura, então eu posso afirmar que esse aqui, o 40 é o x duas linhas e o x' é zero. Então, pessoal, ficou simples agora, porque eu fico com y igual a A, o x' aqui eu nem coloco porque ele é zero, então x multiplicado por x menos 40. E aí, para eu determinar este A que está bem aqui, eu preciso de um ponto qualquer da parábola. E eu tenho esse ponto, que é aquele em que a bola passou por cima da trave, tá? Esse ponto aqui eu conheço, que eu vou usar bem aqui, ó. Quando x é igual a 3, não, quando x é igual a 30, o y é igual a 3. Logo, aí vamos colocar aqui 3 no lugar do y. O a, que é igual a... O a eu vou determinar. O x vai trocar por 30. E eu ainda tenho aqui 30 menos 40. Ok? Isso aqui eu vou deixar para você resolver essa parte e você vai concluir para mim que o A é igual a menos 1 sobre 100. Tá? Verifique. Com esse A igual a 1 sobre 100 eu consigo resolver o problema. Porque outra coisa que eu tenho que lembrar é que o x do vértice ele é a média aritmética das raízes. Então, basta fazer 0 mais 40 dividido por 2, que dá 20. Então, eu resolvo o problema fazendo o x igual a 20 e substituindo o A. Que nós acabamos de encontrar. Tá bom? E aí você vai completar isso para mim também. Eu vou só começar aqui a escrever. Concluímos que y é igual a... Seria o y do vértice. É o y do vértice porque eu vou substituir na função o x do vértice. E eu vou partir daqui, pessoal, olha. Daqui. Então, é o A que eu deixei para você concluir para mim, que é menos 1 sobre 100, multiplicado por o x do vértice, que é 20, vezes o x do vértice, que é 20, menos 40. Sem dificuldade, você vai descobrir que isso aqui dá 4. 4 metros é a altura máxima que a bola atinge. Portanto, a alternativa correta é a letra B. É isso, pessoal.